Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu, Joyce Vieira, aqui com vocês para juntos estudarmos os 4 evangelhos canônicos numa visão cronológica. E lembrando, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas lembra, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá uma curtida e compartilhe para que muitas pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e a esses estudos fantásticos. Vamos lá? Então, seguindo, como nós já vimos antes, os evangelhos foram escritos para narrar a história da vida de Jesus e mostrar que Jesus veio em carne, habitou entre nós e também é Deus. Ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, ele é Senhor e Salvador. Tem-se então por consenso que Marcos foi o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus em aproximadamente 55 depois de Cristo, tendo depois então Mateus e Lucas escrito seus evangelhos. Marcos, apesar de não ter andado ao lado de Jesus, ele não era discípulo de Jesus, ele não caminhou com o mestre, mas ele provavelmente conheceu a Jesus, pois ele era contemporâneo de Jesus. E ele escreve o seu evangelho de uma forma rápida, mais rápida que Mateus e Lucas. Inclusive, é consenso também que entre os historiadores e teólogos se acredite e se diga que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como fonte de inspiração para poder escrever seus próprios evangelhos, ampliando então a história inicialmente narrada por Marcos. Narrativa essa que mostra que Jesus é o Filho de Deus. Tudo isso é importante ser lembrado, pois Marcos ele escreve aos cristãos de Roma, local onde existia adoração a muitos deuses pagãos. Assim, Marcos deixa claro quem é Jesus e que ele é o único e verdadeiro Filho de Deus. Bom, Lucas, tal qual Marcos, também não andou com Jesus, mas diferente de Marcos, ele não vivenciou, ele não foi testemunha ocular dos acontecimentos que ele mesmo narra. Assim sendo, ele narra a história de Jesus na perspectiva de um gentio convertido ao cristianismo, um médico que queria mostrar aos gentios quem era Jesus. Ele se preocupa em preservar as narrativas das testemunhas oculares que de fato viram o agir de Jesus. Assim ele começa seu evangelho mostrando que, embora muitos já estavam falando e até mesmo registrando fatos da vida e obra de Jesus, ele também achou por bem fazer então um registro e encaminhou isso a Teófilo. E está escrito lá assim, olha, em Lucas, a partir do capítulo 1, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então aqui fica claro que Lucas escreve baseado no relato de homens que foram testemunhas da ação de Jesus. Ele continua então dizendo, pareceu-me também a mim, Lucas, falando, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, Lucas ele era assim, minucioso, de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. Então Lucas sabia que Teófilo já havia ouvido falar de Jesus, mas ele tem então o cuidado de fazer o registro dessas informações. Não é uma surpresa para nós percebermos que Jesus causou um certo burburinho na sociedade de então. Não é verdade? Assim nós cremos que já existiam relatos sobre a vida de Jesus, histórias contadas boca a boca sobre os feitos de Jesus e alguns outros registros também. E Lucas faz uso de todo esse material para escrever uma narrativa mais completa e organizada da vida, obra e ministério de Jesus Cristo. Lucas buscava a verdade dos fatos e ele confiou muito nos relatos das testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Outro ponto que devemos lembrar sempre é que Lucas também é autor do livro de Atos dos Apóstolos e escreve também a Teófilo. Então essa introdução que ele faz no seu evangelho pode ser considerada uma introdução geral dessa única escrita que depois vem a ser fragmentada e dividida em 2 livros, então o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Os evangelhos então nos contam quem é Jesus e que Jesus não somente ensinava, mas ele vivia as verdades por ele ensinadas. Jesus então
é citado lá também no Evangelho de João. Aliás, ele não é só citado, ele é a personagem principal. Jesus inicia então o seu ministério e João mostra que Jesus era plenamente humano, mas ele era plenamente Deus. E essa informação fica muito clara já no primeiro verso do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Mesmo Jesus tendo nascido em carne, sua divindade não deixou de ser presente. Jesus estava no princípio da criação, lá no Gênesis, como verbo, como força criadora de todas as coisas, mas era então nascido homem e vindo habitar em nós. E aí os evangelhos entram para contar essa história. O verso 2 e 3 do livro de João seguem dizendo: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, sem o verbo vivo de Deus, nada viria a existir. E assim o verso 4 de João, no seu primeiro capítulo, afirma: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, então, vem a escrever esse evangelho mais tardiamente. Se compararmos, então, com Mateus, Marcos e Lucas, João ele vem depois, pois ele escreve por volta do ano 80 até 95 depois de Cristo, já no final até mesmo de sua própria vida. E vemos que a intenção de João é edificar a fé, a confiança em Jesus Cristo, para que se possa crer que Jesus verdadeiramente foi, é e sempre será Deus e Senhor. Ele é o Filho de Deus. Assim, com esse foco, João acaba escrevendo para todos os crentes de todas as gerações, judeus ou não judeus. Então, queridos, como João foi um dos discípulos e andou com Jesus, ele tem credibilidade nos detalhes que ele dá, pois foi testemunha ocular de tudo que ele relata. Você veja que Lucas busca essa credibilidade nos relatos daqueles que viveram de fato e viram toda a obra, tudo aquilo que Jesus fez. Vejam só, um detalhe interessante aqui que nós podemos ressaltar é que o Evangelho de Mateus começa não com o nascimento de Jesus, mas sim com uma genealogia. Então percebam que eu estou buscando o início de cada um dos evangelhos, como eles começam as suas narrativas. E Mateus começa com a genealogia de Jesus. E ele diz assim em Mateus capítulo 1, verso 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogias são chatas de serem lidas e às vezes a gente fica se perguntando qual a importância delas dentro da Bíblia, não é verdade? Mas se lembrarmos do que nós já falamos por aqui, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus e os judeus valorizam muito até hoje as genealogias, pois elas mostram a origem familiar das pessoas. Até os dias de hoje, os judeus preservam a sua origem e a origem mostra se de fato a pessoa é ou não um judeu. Assim, Mateus inicia o seu relato valorizando a origem de Jesus, mostrando que ele também tem por pai a Abraão, ou seja, ele era da raiz de Davi e ele era o cumprimento da profecia messiânica relatada no Antigo Testamento. Nesses pontos nós verificamos que apesar de os evangelhos terem sido escritos para públicos diferentes, o objetivo de todos os evangelhos é mostrar a divindade de Cristo, sua soberania como Senhor e como Deus. Não só Jesus é Deus, bem como ele é superior a qualquer outro Deus pagão que os povos politeístas da antiguidade poderiam vir a apresentar. Os gregos, por exemplo, tinham uma mitologia grega repleta de deuses, mas Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Ele é superior a todos esses deuses criados por homens. Então, voltando os nossos olhos mais uma vez, para o Evangelho de João, vamos prestar atenção a essa afirmação que João faz, dizendo que Jesus era o Verbo de Deus. O que ele quis dizer com essa afirmação? Verbo de Deus, palavra de Deus. O Salmo 33, no verso 6, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 6. Então assim nós vemos que nas escrituras hebraicas, ainda no Antigo Testamento, o verbo era um agente da criação.
Vemos lá no Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Assim, pela palavra dita pela boca de Deus, ele criou o mundo. O verbo é também fonte da mensagem de Deus para o seu povo, por intermédio dos profetas, e por isso, Salmo 119:11, nós vemos o salmista dizer o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim vemos que a palavra leva o povo à santificação. Entendemos então que a palavra de Deus é o princípio da razão, aquilo que move e governa o mundo, ou seja, não só gerou o mundo, mas traz ordem ao mundo. A palavra de Deus é o próprio Deus, pois revela a intenção do Senhor como criador de todo o universo. Uma revelação suprema de Deus, da vida de Deus, da santidade de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas subsistem. Assim, João completa seu raciocínio dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no verso 14. Então o Verbo de Deus, Jesus Cristo, vem como homem habitar entre nós, diferente dos outros evangelhos que narram o nascimento virginal de Jesus. João, ele volta para a criação e mostra a eterna divindade de Jesus, que era, que é e que há de vir. Existe um erro muito frequente que muitas pessoas costumam cometer, que nós não podemos cometer, que é minimizar tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Olha só, às vezes nós vemos pessoas falando que Jesus era Deus, e então era muito fácil para ele habitar como homem na terra, porque ele não sofreria aquilo que nós sofremos, ele tinha um poder sobrenatural, e isso não é verdade. Jesus, enquanto habitou como homem na terra, ele viveu como homem, ele sentiu fome, ele sentiu dor, como nós sentimos. E a outra forma também, vemos pessoas falando que Jesus foi apenas um homem, e um profeta como tantos outros, e assim eles minimizam a divindade de Deus, e isso não é real. Jesus, 100% humano, mas 100% Deus. Ele é Deus e Senhor. Na verdade, o que João está revelando aqui é essa divindade de Cristo. Assim, ele sofreu em carne todas as dores retratadas nos evangelhos, mas ele é divino. A partir então do verso 9 do capítulo 1 de João, João mostra Jesus como a luz do mundo, aquele que vem de forma a confrontar as trevas. E ele diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, João mostra que Jesus vem para confrontar as trevas e que ele vem trazendo para todo aquele que nele crê a salvação. Para os judeus, essa informação de que Jesus era Deus chegava a ser uma afronta, pois eles esperavam um Messias libertador, um político, e não um homem comum, filho de um carpinteiro. Para os gentios também era um confronto dizer que havia um único Deus e Senhor, pois o contexto da época era politeísta, onde inclusive o próprio imperador da época deveria ser adorado como Deus. A recusa dos cristãos em adorar o imperador era visto como uma traição ao império, e daí temos então o entendimento do porquê de tantas perseguições. No Antigo Testamento vemos que Deus se revela e se comunicava com o povo através de profetas que recebiam as instruções de Deus, mas nenhum deles jamais viu a Deus. Assim sendo, afirmar que Jesus era Deus e ao mesmo tempo era humano, tangível e habitava entre os homens, era uma informação que chocava a realidade vivida daquela época. Não só Jesus veio como filho único do Deus Pai, mas Jesus era Deus. Ele revela então a sua natureza, a sua essência de uma maneira que podia ser vista, que podia ser tocada. Jesus é Deus, mas ele é homem, vive na terra, habita entre os homens. Então o verso 16 no capítulo 1 de João mostra que todos aqueles que recebem a Jesus recebem também a plenitude, com graça sobre graça, pois é por sua graça que somos salvos. Explicando então essa narrativa que eu acabei de fazer, nós vamos ler o verso 18 do capítulo 1 de João, que diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Deus se manifesta
aos homens, e ele se manifestava aos profetas enviando mensagens ao seu povo, mas ele nunca foi visto por alguém. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse sim, se fez conhecer. E assim, meus queridos, encerro o estudo de hoje, rendendo glórias, honra e louvor àquele que é digno, Jesus Cristo. Vejo vocês na próxima semana para juntos darmos continuidade a esse estudo sobre os 4 evangelhos canônicos. Porque isso sim está na Bíblia.